Bem-vindos ao segundo episódio de Este Amor de Perdição. O que nos propomos é contar-lhe a história de paixão de uma cidade a um emblema. E agora propomos recuar no tempo até à década de 90, uma das épocas mais douradas da história do Futebol Clube de Famalicão. Na verdade, uma dicotomia aconteceu nessa década porque o Famalicão acabou por tocar o céu e o inferno num curto espaço de tempo. Depois de conseguir atingir pela terceira vez o principal patamar do futebol nacional, o Futebol Clube de Famalicão acabaria mais tarde, por via de uma decisão judicial, descer ao Campeonato Nacional da então Terceira Divisão. A cidade hoje foi recuperar histórias desse tempo em exclusivo, sendo recebida em casa de um presidente icónico, Fernando Costa, também conhecido no mundo do desporto como Mito. Aceitou recuperar as memórias desse tempo, explicar as razões que levaram Vila Nova a descer, mas depois a regressar aos trilhos do sucesso. Vai começar agora, e aqui na sua cidade hoje, o segundo episódio deste Amor de Perdição. A verdade é que nunca foi um objetivo meu ser presidente do Futebol Clube Famalicão, mas era vice-presidente na altura, numa situação em que o presidente em Assembleia Geral, por razões particulares de saúde, não me recordo bem, resolveu ou teve que abandonar o clube. E nessa altura, eu com 24 anos fui obrigado, também porque assim o senti e assim o quis, a representar a coletividade do Futebol Clube Famalicão. Embora nessa altura fosse muito jovem, muito inexperiente, é uma das páginas das quais me orgulho imenso ter sido presidente do Futebol Clube Famalicão. Foi já há bem mais de 30 anos, mas é uma passagem das mais importantes da minha vida e faz parte daquelas coisas que eu fiz na minha vida, do qual me orgulho e que não direi que sinto aquela saudade, mas sinto aquele dever cumprido e que foi uma das coisas que passou perante a minha vida, das quais me agradou muito. Eu gostei de ter sido presidente do Futebol Clube Famalicão. Aos 24 anos de idade, Fernando Costa viveu dias de glória com o Vila Nova e com ele também desceu ao inferno, por via de uma decisão na Secretaria. O então presidente do Famalicão aceitou contar o que ainda falta dizer sobre um dos capítulos mais dolorosos da vida do clube. Eu acho que nessa altura, como nesta, infelizmente o futebol ainda mudou pouco. Infelizmente ainda conseguem haver as estruturas desportivas com uma força muito grande no futebol português e nas quais dominam todas as outras estruturas, sejam elas os conselhos de arbitragem, sejam de jurisdição, sejam disciplina. Esse era o problema na altura e continua. E tentam criar condições para que uma mentira seja verdade e uma verdade seja mentira. Infelizmente fui apanhado numa questão de ingenuidade, no qual muito sinceramente acho que ninguém consegue acreditar que um presidente de um clube, no qual estava em disputa direta com mais dois clubes, conseguisse, com um valor de pouco mais de 500 euros, porque o que estava em causa era 500 euros, conseguir adulterar as regras do jogo em relação a jogadores, à arbitragem e ainda a presidente de um clube. Dava jeito, era incrível uma equipa de jovens, poder ter um campeonato tão bem conseguido e arranjar uma tramóia que, felizmente, pela minha juventude e pela minha forma de ser, não quis ficar unicamente sujeito ao Tribunal Desportivo e recorri aos tribunais civis e, com unanimidade, e a mesma pessoa que disse que eu tinha feito uma coisa em tribunal admitiu que tinha mentido e tinha tido tudo uma farsa, e acho que também até isso se tornou uma coisa positiva, porque se nós hoje vermos o que era diferente o Futebol Clube Famalicão do que é diferente em relação hoje, eu diria três coisas. Em termos de gestão é completamente diferente. Hoje o Futebol Clube Famalicão tem uma gestão profissional, uma gestão atual, uma gestão capaz. No meu tempo, a gestão do Futebol Clube Famalicão em termos económicos, que é isso que eu me estou a referir, era uma gestão de mecenas. Era uma gestão de boa vontade de muita gente que colaborava à volta do Famalicão.
Se formos ver em termos desportivos, no meu tempo, o Futebol Clube Famalicão tem uma realidade completamente diferente da que tem hoje. Nós sentimos honrados de objetivo conseguido se conseguíssemos lutar para não descer. Hoje o Futebol Clube Famalicão tem uma realidade, felizmente, completamente diferente. Vive já a pensar num projeto europeu, o que eu acho fantástico e é de aplaudir. O que é que eu deixei no Futebol Clube Famalicão que hoje se sente também? Esta massa associativa. Eu tive uma massa associativa entusiasmante. E talvez foi isso que fez com que eu hoje sinta que o tempo que eu passei no Futebol Clube Famalicão foi muito gratificante. Porque no momento mais difícil ou no momento mais fácil, eu tive um movimento de solidariedade dentro de Famalicão, que eu acho que qualquer jovem, ou mesmo qualquer pessoa adulta que tivesse passado o que eu passei, sentisse o carinho e o apoio, reservava isso para o resto da vida. E acho que hoje eu deixei um legado em termos de massa associativa, que hoje está presente novamente pela primeira vez, desde que eu deixei de ser presidente de Famalicão até hoje, foi um momento em que nós sentimos novamente que o Futebol Clube Famalicão, em termos de massa associativa, é também um grande clube, tem uma grande massa associativa. De forma detalhada, Fernando Costa explicou ainda que o Futebol Clube de Famalicão foi apanhado por uma corrente entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Infelizmente, nós fomos apanhados por uma corrente entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Nós, e Famalicão, que nunca foi um clube satélite ou uma filial do Futebol Clube do Porto, sempre foi vista como isso. Nessa altura eu fui buscar meia dúzia de júniores ao Porto e fomos carimbados com o carimbo de sermos do Futebol Clube do Porto, sermos uma equipa satélite. No mesmo ano em que o Porto deu uma bicada no Benfica com o Rui Águas e com outro jogador que eu agora já não me recordo, e com o Dito, com o Rui Águas e com o Dito. E criou-se aqui um ambiente propício para haver uma vítima. E o Futebol Clube Famalicão foi unicamente uma vítima utilizada por outros interesses, mas a favor de um FAF, mas se não fosse o FAF teria sido um Leixões. O FAF tinha outros requisitos, que eu acho que não são esses importantes para se relatar. A única coisa que é importante relatar é que tudo aquilo que disseram consegui provar nas instâncias que contam, de que tinha sido tudo uma falsidade e tinha sido tudo uma tramóia que criaram um jovem de 20 e tal anos. Eu acho que aqueles que fizeram isto à minha pessoa hoje se devem sentir envergonhados por achar que no futebol ou na vida vale tudo. Não vale. Vale só alguma coisa. O Futebol Clube Famalicão sempre suscitou a atenção do espaço mediático, ora pela qualidade dos seus jogadores, ora de treinadores. Luís Freitas Lobo, conhecido comentador desportivo, acedeu a conversar com a Cidade Hoje e explicou as razões do sucesso desportivo do Futebol Clube de Famalicão. Olha, vai até ali a segunda divisão nos anos 70, por incrível que pareça, já tinha alguma idade, nos meus 52 anos, e portanto ali teria os meus 11, 12 anos, por ali sensivelmente, estamos em 78, não é? Sim, era exatamente 11 anos. E recorda-me de ir com o meu pai, porque eu sou de Braga, não é? Porque nasci em Braga, Famalicão ali perto, eu passava os fins de semana em Braga e portanto era natural, o meu pai adorava futebol e adora futebol, e portanto, uma família que gosta de futebol, de ver jogos todos ali à volta de Braga. E a subida do Famalicão naquela altura, primeiro lugar da segunda divisão na altura, segunda divisão na Zona Norte, estava a chamar muita atenção, até pelos jogadores que tinha, e sinceramente porque naquela altura um tio-avô meu era o diretor de futebol do Braga, e já naquela altura ele procurava contratar jogadores do Famalicão para o Braga, que naquela altura brilhavam nessa equipa. E eu lembrava perfeitamente do Reinaldo, do Jacques, do Duarte e do Vítor Oliveira, e que eram os grandes objetivos de contratações do meu tio para o Braga naquela altura. Recorda-me disso, miúdo, meu tio Fernando Freitas. E portanto, lá íamos ver os jogos e o Reinaldo não havia hipótese, que ia para o Benfica, era o melhor marcador do campeonato, já ia para o Benfica, mas o Jacques, o Duarte foram para o Braga, e o Vítor Oliveira também depois. E portanto acaba por ser engraçado essa relação, e foi ver os jogos e gostava daquela equipa. O estádio era no mesmo local, mas ainda
muito diferente. Eu lembro que ficava de pé onde está a bancada nova, portanto, do lado da estrada, né? Ficávamos de pé ali a ver os jogos, e portanto tenho memórias, flashes, não é, dos jogos desse tempo, desse grande Famalicão, desse ano, e depois também na primeira divisão, mas por incrível que me pareça, fica-no mais os jogos, 2 ou 3 jogos que vi na altura da subida, quando estava no primeiro lugar, e o estádio cheio. Ao olhar para o Futebol Clube de Famalicão, Luís Freitas Lobo vê um clube especial, sobretudo pela alma dos adeptos. Repara, sem dúvida nenhuma que nesta altura, e colocando as coisas num panorama, numa perspectiva atual, tudo aquilo que tem a rodear, em termos de massa associativa, é um clube com gente dentro. Há muitos clubes que, talvez com maior história, ou tal com maior tradição, digamos, ou com maior dimensão mesmo, mas que não têm tanta gente dentro. E o Famalicão tem, a cidade em si, que era Vila Nova de Famalicão, não é? Quer dizer, o respirar dentro do Estado desde esse tempo, eu sempre senti Famalicão, mesmo quando teve aquele grave problema, já nos anos 80, 90, quando subiu e depois, por um caso de corrupção, foi para a 3ª divisão, mesmo naquela altura muita gente, eu lembro uma quantidade de pessoas de Famalicão, não é? Que se juntaram exatamente para reclamar contra aquela decisão da Federação Portuguesa de Futebol naquela altura, que despromoveu o Famalicão da 1ª divisão para a 3ª, e foi para a 3ª, e na 3ª enchia estádios, não é? E subiu de divisão. Uma equipa com o Fernando Couto, inclusive, treinada por Rodolfo, com o Zé Nuno Azevedo, portanto, recordo-me também dessa equipa. E, portanto, tudo este percurso, não é? Desde esses anos 70, até essa equipa que desceu à 3ª divisão, quando estava na 1ª, e até agora, que voltou a subir, a quantidade de adeptos que arrasta. E mesmo quando estava na 2ª B, como lutava por subir e enchia estádios, naqueles duelos com o Varzim, naquela altura, e, portanto, eu acho que esse cenário, atualmente, na perspectiva atual, faz de facto olhar para o Famalicão de uma forma muito especial e com carinho. Para quem gosta do futebol como eu, em estado puro, não é? No sentimento de ter pessoas junto, não faz sentido o jogo em si, sem ter de facto esta massa apaixonada, vivendo apaixonadamente o clube e o futebol. O Famalicão é um caso especial, sem dúvida. Estamos na década de 90, um dos períodos áureos da longa história do Futebol Clube de Famalicão. Foi por esta altura que apareceu Mário Monteiro. O atual preparador físico de Jorge Jesus aceitou partilhar as suas memórias. Por isso, viajamos até ao Rio de Janeiro. Sobre as memórias, aquilo que eu mais recordo é o momento da assinatura do contrato na época de 93-94, quando a minha estreia na Primeira Liga, a antiga Primeira Divisão Nacional. Para mim foi um orgulho muito grande representar o Futebol Clube Famalicão e dando início à minha carreira profissional no futebol. O adjunto de Jorge Jesus explica porque é que, na sua opinião, o Famalicão é um clube especial. Que é o clube do meu coração, é o clube da cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu estudei e onde eu tenho os meus melhores amigos de infância e, acima de tudo, é o clube mais representativo da nossa cidade. É um orgulho ser famalicense, é um orgulho torcer pelo Futebol Clube Famalicão. Mesmo à distância, Mário Monteiro não deixa de acompanhar o Vila Nova. Mesmo distante do meu país, distante da minha cidade, sempre que eu tenho um tempo livre e sempre que posso, acompanho o Futebol Clube Famalicão, quer pela internet, quer pelos canais televisivos ou quer pela imprensa. É sempre um prazer estar ao corrente de todos os resultados do clube mais representativo da minha cidade. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas o ano passado, quando estive a trabalhar na Arábia Saudita. Foi sempre um prazer acompanhar o Futebol Clube Famalicão, mesmo distante. E entre elogios à equipa e a toda a estrutura famalicense, Mário Monteiro aceitou o desafio da cidade hoje para nomear 2 atletas famalicenses que, no seu entender, caberiam no projeto do Flamengo. Aqui no Rio de Janeiro, mais propriamente no Mengão, clube onde eu trabalho, posso dizer que quase todos os dias falo com os meus jogadores sobre a época que o Famalicão está a fazer, época brilhante, sobre os jogos, sobre a classificação. A qualquer momento é momento de conversa do Futebol Clube Famalicão. Quero dizer também que na Arábia Saudita também falava constantemente com diretores, com amigos, com jogadores. Portanto, foi sempre uma forma de eu me recordar do Futebol Clube Famalicão e posso dizer que é sempre um grande orgulho falar daquele clube que mais representa a nossa cidade. Sobre aquela questão, se algum dos jogadores do Famalicão poderia jogar no nosso plantel,
Quero dizer que não é fácil, porque nós temos um grupo muito forte. Não quero dizer que seja só do Famalicão, mas do Benfica, ou Porto ou Sporting. Não é fácil um jogador jogar no nosso clube. Se eu tivesse que falar num ou noutro nome, que numa eventualidade podia jogar na nossa equipa, o que eu não acho fácil, poderia ser o Pedro Gonçalves, o médio. Vejo que é um jogador com grande qualidade, e o Tony Martínez, o ponta de lança. Mas uma hipótese só, não quero dizer que eles neste momento teriam lugar na nossa equipa, porque nós temos uma equipa muito forte. Quero salientar todo o trabalho desenvolvido pela SAD, por toda a sua estrutura, pela equipa técnica que é jovem, ambiciosa, que já demonstrou todo o seu trabalho, todo o seu potencial, toda a sua capacidade. Quero também deixar um abraço muito especial ao Rifa, que foi meu jogador do Rio Ave Futebol Clube na época 94-95, foi meu colega de trabalho no Sport Lisboa Benfica. Também um abraço especial ao Miguel Ribeiro, presidente da SAD, um abraço para o Jorge, presidente do clube, e sobretudo, Ricardo, para ti, um abraço muito especial. Muito obrigado por este convite, muito sucesso na tua carreira desportiva, e também um abraço muito especial para todos os sócios, para todos os simpatizantes e para todos os famalicenses. Um grande bem-aja a todos, meu muito obrigado e até breve. E neste carrossel do tempo, voltamos a viajar até à década de 70. Se bem se lembram, foi nesta década que o Futebol Clube de Famalicão, pela segunda vez, conseguiu chegar ao patamar mais alto do futebol nacional. Nessa equipa, que se sagrou campeã nacional da segunda divisão, pontuava uma pérola negra. Jair Santos era o dono das redes do Vila Nova e, em exclusivo para a Cidade Hoje, aceitou recuperar as memórias da história que o trouxe para Vila Nova de Famalicão. Uma história única de um jogo que decorreu no antigo campo da Rio Pel. Bom, chego ao Famalicão, na minha opinião, por um mérito acontecimento. Nós fomos fazer um torneio de verão no campo do Rio Pel, com Gil Vicente e Famalicão, onde o treinador do Famalicão era o senhor José Carlos, tinha vindo do esporte, jogou na seleção portuguesa. E nesse jogo houve um caso caricata. O jogo estava 0-0 e no decorrer do jogo houve uma grande penalidade a favor do Famalicão. E foi bater o Reinaldo. Entretanto, eu tinha uma psicologia que eu usava muito quando eu vim do Brasil, que era, sou muito religioso, sou uma pessoa de muita fé e acreditei sempre que quando eu fizesse aquela simpatia que a gente fazia, aquela fé determinada em determinadas situações, que eu defenderia as grandes penalidades. Estamos a falar do Reinaldo, que era do Reinaldo avançado, que foi para o Benfica, exatamente, que veio do Régua para o Famalicão e jogou comigo, onde fomos campeão nacional no ano seguinte. Reinaldo foi bater a grande penalidade, eu peguei na bola, fiz a cruz, beijei a bola, fiz a minha oração, que sou mesmo de fé, e defendi a grande penalidade. Defendi a grande penalidade e, decorrer do jogo, o jogo acabou com 0-0. Fomos para prolongamento, continuou 0-0. Isso é para contar a história da minha ida para o Famalicão. Vamos para a grande penalidade. Entretanto, 5 penalidades. Começa a penalidade a ser batida pelo Famalicão e eu continuei o meu ritual. Fui lá, peguei na bola, beijei a bola, benzi a bola com a minha fé, com a minha devoção. E só para resumir e não perder muito tempo, eu defendi 4 grandes penalidades seguidamente. Do Sá Pereira, do Reinaldo, do Renato e do Pailheiras. Defendi as grandes 4 penalidades, fomos campeões. A história do Futebol Clube Famalicão é feita necessariamente de altos e baixos, de sucessos e insucessos. Cidade Hoje foi ao encontro de um dos presidentes que andou com o clube nos escalões mais baixos. Constantino Gomes partilha connosco memórias desses tempos. Fui júnior do Famalicão. Joguei futebol nos júniores de Famalicão, parece-me que joguei uma vez pelos séniores só, mas depois fui para a Índia, para Goa. Quando vim, deixei de jogar.
E deixei de jogar. Depois, passado mais uns anos, tinha um filho meu que já estava nos Júniores de Famalicão. E eu acompanhava. O Arlindo era o presidente da altura do Famalicão. Tá? E pediu-me, Jardim, podias entrar aqui para fazer parte da direção das camadas jovens, essa coisa toda. Aceitei. Depois daí, começou. Júniores, juvenis, iniciados, tudo. Depois fui vice-presidente das camadas jovens. Depois fui diretor de campo. Depois fui vice-presidente para as camadas jovens, por aí, os setores todos do clube, todos. Tá? Depois pedir-me aos séniores, fui para os séniores, fui, portanto, a vice-presidente dos séniores também. Tive com os séniores, fui, portanto, vice-presidente, fui chefe do departamento de futebol dos séniores, uns anos, no tempo do Virgílio Costa, portanto, fui chefe do departamento de futebol, depois do Lopes de Castro, Domingos Machado, desta gente toda, que foram todos os presidentes, do Domingos Machado, e outros que foram tantos presidentes que eu passei por eles todos, trabalhei com o Carlos Pinho, passei por eles todos. Histórias de dificuldades que o tempo não apaga. Até a pedido, vieram ter comigo, o Lopes Castro, o falecido Lopes Castro, e o Virgílio Costa, vieram ter comigo e convidaram para isso. Eles já foram presidentes também, essa coisa, e foram eles que me vieram convidar a presidente depois. Pronto, eu aceitei, mas aceito nestas condições. Vocês têm que me ajudar, porque não sei como é que o Famalicão está, têm que me ajudar. Ajudar-me, sim senhora, sempre que puder ajudar-me. Olha, trabalhei noite e dia para o Famalicão, tá? Que naquela altura eram só processos, em cima de processos. O Famalicão não podia inscrever jogadores, isto antes, não é? Antes de eu ser presidente até, mas quando fui presidente, encontrei muitos problemas, era todos os dias cartas do tribunal, que já não podia inscrever jogadores, tinha andado atrás dos jogadores para arrumar com o assunto, para o Famalicão poder estar no campeonato. São já muitas as histórias que reunimos neste segundo programa deste Amor de Perdição, mas falta ainda uma história especial de um adepto único do Futebol Clube de Famalicão em terras de Veracruz. Falo-vos de Joaquim Rui Manita. O sobrenome denuncia-o. É filho do antigo jogador do Futebol Clube de Famalicão que na década de 40 conseguiu com o Vila Nova subir pela primeira vez à então Primeira Divisão. Manita recupera algumas histórias do tempo de jogador do seu pai, mas conta-nos também o quão especial é ser adepto do Vila Nova tão longe de casa. A camisola que eu hoje trago é a camisola dos tempos difíceis do Futebol Clube Famalicão, que já passaram, felizmente, e hoje o Famalicão é isso que todos nós vemos. Joaquim Rui Manita recorda ao pai a antiga glória do Famalicão e explica à cidade hoje como é viver esta paixão à distância. A primeira memória que me vem à cabeça é o meu pai. Meu pai fez parte da primeira equipe do Famalicão na primeira divisão. Lembro-me que ele me contava muitas histórias e este meu amor veio através dele pelo Futebol Clube Famalicão. Viver esta paixão à distância é fantástico. Vocês não sabem quanto orgulho nós temos ver os locutores da Sport TV Brasil, da Globo, da Bandeirantes, da Fox Sport,
da ESPN Brasil falarem o nome do Famalicão como eu tenho ouvido. Falar o nome do Famalicão e transmitido, inclusive, os jogos. Eu vi o Famalicão Porto, eu vi o Benfica Famalicão, eu vi o Sporting Famalicão e o Famalicão Sporting. Vocês não calculam o orgulho que é ouvir o nome da cidade de Famalicão e da equipe do Futebol Clube Famalicão a tantos quilómetros de distância. Por todas as razões, o famalicense luso-brasileiro fala de um clube especial. É um clube especial, sem dúvida nenhuma, por tudo que eu já falei na primeira pergunta. Meu pai ter feito parte desse grupo, a minha família ser toda do Futebol Clube Famalicão, e isso é tão importante e nos dá tanto orgulho e nos leva a ser adeptos fervorosos do Vila Nova. E assim termina aqui e agora a segunda edição do programa Este Amor de Perdição. Um programa que se propõe a contar-lhe a história da paixão de uma cidade a um emblema que está muito perto de fazer história na história do futebol português. No programa de amanhã traremos outros protagonistas e outras histórias. Aqui, no local do costume, na sua cidade hoje.